E hoje a gente vai estar encerrando a série Picos e Vales. Diga comigo, picos e vales. Fomos tão ministrados com a pastora Gil durante todos esses dias. E hoje a gente vai estar fechando aí esta série. Eu queria que você estivesse bastante atento, não deixa nada roubar, porque eu creio que é como numa colcha de retalho, onde vai montando ali as peças. E hoje, de repente, com esta última palavra sobre picos e vales, de repente você consegue entender as demais palavras. Então eu gostaria que você não movimentasse agora, e ao final nós queremos orar e profetizar sobre a sua vida. Um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de avivamento sobre a sua vida. Amém, meus queridos? Esta série ela é baseada em um livro, se você pode até depois estar procurando, Picos e Vales, do autor Spencer Johnson. E tem ele à disposição em PDF, tem ele também em áudio no YouTube, que você pode estar ouvindo. E Picos e Vales é tudo aquilo que nós vivemos em nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos em nossa vida pode ser um momento de pico, e pode ser também um momento de pico e também um momento de vale. Tudo que nós vivenciamos, de repente hoje você está vivendo um momento de vale. E talvez você olhe para tudo que está ao seu redor e não vê assim muita perspectiva. Mas a sua resposta hoje, para esse tempo que você está vivendo, nesse tempo de vale, vai depender quanto tempo você vai estar nesse vale, para que você possa ir para um pico. Então tudo que nós vivenciamos, esses dias em nossa vida, vai estar determinando se nós vamos ficar no vale ou se nós vamos subir para o pico. Agora, preste atenção em algo muito importante. O tempo em que eu levar para aprender, enquanto eu estiver no vale, o momento de vale é um momento de aprendizado. Diga comigo, o vale é um lugar de aprendizado. Agora, quanto tempo eu vou ficar neste vale? Quanto tempo eu vou permanecer neste vale? Vai depender da sua resposta. Se você der logo uma resposta, Senhor, eu aprendi. Hoje eu sei por que o Senhor me permitiu ou me fez passar pelo vale. Então logo você vai estar subindo para o pico. Agora é importante também você entender que você não é este vale que você está vivendo. Algumas pessoas às vezes acabam se conformando com a situação difícil. Algumas pessoas às vezes acabam se conformando com as crises. E ele fala, não, esta é a vida que Deus projetou. Então, Deus não projetou você para viver em um vale. Você então não é este vale que você está vivendo. Então, pastor, eu sou esse pico que você está vivendo, ou que você está. É algo interessante, você também não é esse pico que você está. Você não é este vale, mas também não é este pico. Aliás, nós não somos de forma alguma o que às vezes as pessoas estão dizendo. De repente, algumas pessoas às vezes se conformam com o vale, ou quando ele chega naquele pico, ele se embriaga no pico, e aí ele começa de uma forma arrogante esbanjar das outras pessoas, ou ele começa de uma forma arrogante lembrar do tempo que ele passou no vale, e que agora Deus permitiu que ele estivesse em um pico. E de repente ele começa a achar que ele é aquele pico. Então ele também não é aquele pico. E quando ele acha que ele é aquele pico, e ele começa a se esbanjar, aí Deus permite que ele vai descendo novamente, talvez passando por um vale. Nós estamos passando por um vale, ou de repente Deus está nos permitindo estar em um pico. Agora, é importante entender que eu tenho uma identidade. E não são as coisas externas que vai identificar, ou que vai dizer quem eu sou. Há uma frase ou um versículo que eu sempre costumo dizer, que nós não andamos por vista, nós andamos por fé.
Então, você não é de forma alguma aquilo que as pessoas estão dizendo. E às vezes algumas pessoas dizem que nós somos um fracassado, ou dizem que você é um fracassado, ou às vezes algumas pessoas dizem que você é um derrotado. Ou por um outro lado, às vezes algumas pessoas começam a aproximar de você, porque você está vivendo em um momento de pico, e de repente a sua identidade começa a ser abalada. Agora, eu preciso entender o seguinte, que a cada vez mais que eu entendo quem eu sou em Cristo Jesus, independente de estar em um vale ou independente de estar em um pico, eu sempre vou ser filho. Você sempre será filho, você sempre será filha, seja no vale ou seja no pico. Eu preciso entender, Deus está comigo. Bata no peito e fala, no momento do vale, Deus está comigo. Agora eu te pergunto, qual que é mais fácil, clamar por Deus ou reconhecer Deus, no momento do vale ou no momento do pico? Alguém poderia falar assim, é no momento do pico. Aí que está o grande problema. É que às vezes, que algumas pessoas no momento do pico, ele começa a esquecer do momento que ele passou no vale e começa a esquecer de Deus, de quem de fato ele é. Então Deus, ele está no momento do vale, mas Deus também precisa estar no momento do pico. Deus prova as nossas vidas quando estamos no vale, mas Deus prova também a nossa vida quando nós estamos no pico. Então, seja no pico ou seja no vale, Deus sempre vai estar nos provando. E a minha e a sua resposta vai determinar quanto tempo eu vou ficar em um vale ou quanto tempo eu vou ficar no pico. Quero dizer que algumas pessoas acham que Deus só está com aquela pessoa, ou aquela pessoa só é bem-sucedida quando ela está no momento de pico. E não é isso que nós queremos dizer através desta palavra. E durante esses dias nós estudamos sobre alguns homens e mulheres de Deus que passaram por um momento de vale. Passou por um momento de vale, mas ele não fez, ou ela não fez, do vale a sua morada. Nós não podemos fazer de forma alguma aquele momento do vale a nossa morada. O que eu aprendo, ou o que eu aprendi com algumas pessoas. A pastora fez menção de duas pessoas. Na primeira palavra, a pastora fez menção de uma mulher. Qual o nome de uma mulher que passou por um vale e se tornou uma rainha? Qual o nome desta mulher? Esther, que na realidade é Hadassa. Esther, estrela, uma mulher que havia sido projetada por Deus para estar brilhando. Desde quando estava no ventre da barriga, Deus já tinha um grande projeto para Esther. Mas a vida dela não foi só de sucesso. A vida dela, ela já não nasceu, digamos assim, porque tinha um projeto de Deus, então ela já nasceu em um berço real. Não, na realidade ela nasceu em um vale. Em um momento da sua vida ela se tornou órfã e foi levada para um outro país, para uma outra cultura, para uma outra língua. Já não tinha mais os seus pais e foi viver com parentes, foi viver com o seu primo Mordecai. Em algumas traduções fala Mardoqueu, mas é a mesma pessoa. Ela foi viver com Mordecai. Só que enquanto ela estava neste vale, a rainha Esther, ou Esther, ela teve 3 características importantíssimas que fez dela uma rainha, que fez com que ela saísse do vale e fosse para o pico, e que é melhor, permanecesse em um pico. Então, a rainha Esther, ou antes dela se tornar rainha, ela foi obediente. Diga comigo, ela foi obediente. Uma das características de alguém que passa pelo vale e logo sai do vale, é uma característica importantíssima, obediente. Chegar diante de Deus naquele momento de vale e falar, Senhor, eu quero realmente sair deste vale, e eu creio que foi o Senhor quem está permitindo que eu passe por este vale, mas eu quero obedecer o Senhor e eu quero sair logo deste vale.
A rainha Ester, ou Ester, ela foi obediente. Diferente de uma outra rainha, Vasti. Vasti, ela não foi obediente. Tanto que você conhece alguma mulher que chama Vasti? Alguém conhece alguma mulher com o nome Vasti? Mesmo? Não conheço. Mas você conhece mais de uma ou duas ou mais mulheres com o nome de Ester, sim ou não? Ah, pelo menos é mais comum, né? Pelo menos é mais comum a gente ver mais pessoas com o nome de Ester. Mas quando fala de Vasti ou Vasti, né? Não é uma boa lembrança, não é. Por quê? Porque ela não foi obediente. A palavra fala que o seu esposo, o rei Assuero, estava dando uma festa, e a pastora fez menção sobre isso. Interessante que a festa naquela época durava 180 dias, ou seja, em torno de 6 meses. Já imaginou 6 meses de festa? Diga, uau! É? Então, 6 meses de festa, né? 6 meses, isso mesmo, 180 dias, 6 meses de festa. E de repente o rei estava dando aquela festa, e cada dia ele pegava e fazia uma selfie, e postava, colocava nos status, colocava no store, né, do Instagram, e só festejando. De repente chegava um rei de uma outra província, ele fazia uma selfie, e postava, e falava assim, olha, posta aí, mas não esquece de marcar lá, de marcar lá, por favor, colocar o meu nome, né, e tudo mais. Então, de repente, ele estava sempre postando e tudo mais, né? E de repente a rainha Vasti, né? Percebeu que tinha uma festa e ela resolveu concorrer com o esposo. De repente ela viu, né, e falou assim, sabe uma coisa, eu vou fazer uma festa também. E ela resolveu dar uma outra festa. Ela desobedeceu o rei, desobedeceu o seu esposo, e desobedeceu também o propósito na qual ela havia sido colocada naquela função. E por desobedecer ao seu esposo, ela foi destituída da posição que ela estava. Por estar fazendo uma festa paralela, por ser desobediente, ela acabou fugindo do propósito e perdendo a sua posição. E ela não pôde mais ter intimidade com seu esposo. Ela não pôde mais ter intimidade com o rei. Por quê? Porque dado o momento ela quis concorrer, ela permitiu que no seu coração entrasse também a vaidade. Diferente de Ester. Ester ela viu como uma grande oportunidade de cumprir um propósito, de ser obediente. Por isso ela alcançou aquela posição. Do momento de vale, ou no momento que ela estava no vale, ela então alcançou o pico. Então Ester foi obediente. Diga comigo, Ester foi obediente, mas ela também foi corajosa e ela foi amorosa. 3 características importantíssimas de Ester. Não quero me deter mais a essas características. Depois a pastora falou também sobre Abraão. Abraão foi paciente, Abraão foi perseverante e Abraão teve fé. No momento do vale, preste atenção aqui, não perca a paciência. Entenda que tem um propósito. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, persevere. Não abra mão de forma alguma. Chega diante do Senhor e fala, Senhor, eu quero perseverar no propósito. E acima de tudo, entender que tudo que acontece em minha vida e na sua vida tem um propósito. E por isso nós precisamos agir com fé. Por isso Abraão foi chamado pai na fé. Por que Abraão foi chamado pai na fé? Porque diante do vale, ele perseverou. E ele entendeu, tem um propósito. Foi chamado de pai na fé e foi chamado também amigo de Deus. Imagina você receber esse título, amigo de Deus. De repente já imaginou alguém postar lá no Instagram e marcar você, meu amigo? Já imaginou o governador do estado de Goiás, no dia do seu aniversário, postar uma foto com você, né? Estamos aqui o Zé Pequeno, né? O Valdivino Felipe, carinhosamente chamado de Zé Pequeno. Já imaginou ele
postar uma foto e falar assim: hoje é o aniversário do meu amigo Valdivino Felipe. Você ficaria ou não ficaria assim? Amigo do governador, né? Agora imagina, na Bíblia está escrito: Abraão foi chamado de quê? Amigo de Deus. Quantos querem ser chamados de amigo de Deus? Levante a mão e fale: eu quero. Ah, não estou ouvindo a sua voz. 1 ou 2 está dizendo: eu quero. Quantos querem ser chamados de amigo de Deus? Levante sua mão e diga: eu quero. Então bata no peito e fale: eu preciso ser paciente, perseverante e agir com fé. Porque vai ser chamado de amigo de Deus. E hoje, encerrando, eu quero falar sobre a vida do apóstolo Paulo. Quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele escreveu cerca de 60% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo, por este grande homem de Deus. Se você for pegar o Novo Testamento e colocar assim, só o Novo Testamento, 60% do Novo Testamento foi escrito pelo apóstolo Paulo. Agora eu te pergunto, a vida de Paulo foi só vale, sim ou não? Não. A vida de Paulo foi só pico, sim ou não? Também não. Ele passou pelo vale, mas ele teve também um momento de pico. Agora é interessante que o momento em que Paulo estava no pico, segundo o padrão humano, era o momento que ele estava fora do propósito. E no momento onde ele estava no vale, segundo o padrão humano, era o momento que ele estava no pico diante de Deus, cumprindo então o propósito. Isso é mistério, né? A palavra de Deus, ou viver pela fé, é um grande mistério. Nós podemos aprender com o apóstolo Paulo. Mas quem era Paulo? Paulo, antes dele ter um verdadeiro encontro com Deus, ele estava totalmente fora do propósito. Eu queria que você acompanhasse comigo em Filipenses, no capítulo 3, verso de número 4 e 8. Preste atenção, Filipenses 3, 4 e 8. Paulo aqui, no momento quando ele estava falando do tempo em que ele viveu, entre aspas, um momento de pico, ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Paulo está dizendo: bem que eu poderia confiar na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Paulo estava dizendo: eu poderia aqui confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu seria esta pessoa, porque eu tenho graduação, ou porque eu tenho formação. Paulo estava dizendo: eu fui circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu. Este era o currículo de Paulo. Talvez se você fosse levar um currículo para uma pessoa, para cumprir ou para preencher uma vaga, quando pegasse um currículo desse e falasse assim: uau, quem é este homem? Este homem é da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu. Quanto à lei, ele era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que não há lei, irrepreensível. Digo: uau! Quanto à lei, Paulo estava dizendo: eu sou irrepreensível. Só que ele dizia: quanto a tudo isto, quanto que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Então Paulo estava dizendo: olha, este momento que, entre aspas, para o mundo lá fora, para a sociedade era o pico. Paulo estava dizendo: isso aí para mim não era nada, eu considerei tudo isso como perca. Por quê? Por causa de Cristo. Tudo isso era perca, Paulo estava dizendo, porque na realidade ele estava fora do propósito. O verso de número 8, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Então preste atenção aqui comigo.
De repente você está achando que está lá em um vale e que Deus te abandonou. De repente, aos olhos da sociedade, é um momento de vale, mas de repente, diante de Deus, esse momento de perseguição, este momento de sofrimento, de repente, este é o momento que você, diante de Deus, está vivendo um pico. Então, às vezes, algumas pessoas, de repente, chegavam para Paulo e diziam: mas Paulo, você que era tão bem sucedido nisso, você que era tão bem sucedido naquilo outro, mas ele poderia chegar e falar: tudo isso que eu vivenciei, eu considero como perca. Paulo estava dizendo: olha, tudo isto eu abri mão para cumprir um propósito diante de Deus. O que eu e você estamos chamando de sucesso hoje? O que você está chamando de sucesso hoje? Esse sucesso é comparado ao padrão humano? Este sucesso é comparado à sociedade? Ou este sucesso que você está vivendo, ele é de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus? Sucesso, às vezes algumas pessoas estão chamando de sucesso, mas se for para olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, pode ser um fracasso. Algumas pessoas às vezes estão chamando aquilo de sucesso, de repente ele está tendo um sucesso financeiro. Talvez ele pode dizer assim: eu estou vivendo um sucesso financeiro, mas ele está vivendo um fracasso dentro de casa, porque talvez ele está abrindo mão da sua família, ou porque talvez ele está sacrificando a sua família, ele está colocando em jogo o seu lar. Há uma frase muito conhecida do pastor Josué Gonçalves que diz: nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Preste atenção aqui. De repente você está vivendo um momento que você olha e fala assim: este é o maior vale que eu estou vivendo. Preste atenção aqui. De repente, aos olhos do Senhor, este é o momento que Deus está levando você para um pico, para entender que você está na dependência de Deus. Então, diante de tudo isso que você está vivendo hoje, eu e você, nós precisamos chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Será que eu posso chamar também de sucesso quando eu estou colocando em risco a minha eternidade com Deus? Será que você pode chamar de sucesso quando talvez a sua eternidade com Deus está sendo colocada em risco? Talvez aos olhos ou mundano ou diante da sociedade, os seus amigos na escola, os seus amigos na faculdade, os seus amigos no trabalho pode chegar para você: uau, que sucesso! Mas de repente aquele momento que você está vivendo, aos olhos humanos ou diante da sociedade, você está colocando em risco a sua eternidade. Então não compensa de forma alguma. Por isso que nós precisamos ser sensíveis ao Espírito Santo de Deus e falar: Senhor, eu diante deste vale, o que o Senhor quer me ensinar? Ou então, diante deste pico, o que o Senhor quer me ensinar também quando eu estou neste pico? De uma forma ou de outra, seja no vale ou seja no pico, eu preciso chegar diante do Senhor e falar: Senhor, o que eu posso tirar de lição? Então, eu chego à seguinte conclusão: nem todo pico aos olhos do homem é sucesso aos olhos de Deus. Vou repetir para que isso possa ficar claro para você. Preste atenção. Nem todo pico aos olhos do homem é sucesso aos olhos de Deus. Paulo teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco e ele cai por terra. Interessante que quando ele cai por terra, era o momento que Deus estava preparando ele para um pico. Existem algumas coisas que Deus permite que caia por terra, para que a gente possa entender: você não é este pico, ou você não é este sucesso aparente. Ou, alguns momentos também Deus permite que a gente caia por terra para entender: você também não é este vale. Porque às vezes algumas pessoas vão vivendo uma vida de conformismo. Às vezes algumas pessoas vão vivendo aquela vida de inferioridade, de incapacidade, e vai
deixando com que tudo aquilo, fracasso e tudo mais, vai montando sobre a sua vida. De repente Deus também permite que ele caia por terra, para que ele possa estar se levantando. Em Paulo, então, naquele momento quando ele cai por terra, era o momento que Deus estava se levantando. Então preste atenção aqui. Talvez você está chegando à seguinte conclusão: Senhor, eu quero cumprir o propósito. Eu quero estar no centro da vontade do Senhor. Seja o que for que o Senhor tem para mim, eu quero cumprir o propósito do Senhor para a minha vida. Existe hoje, diante da sociedade, propósito versus performance. Muita gente preocupada com uma performance. Talvez muita gente se preocupada com a aparência, muita gente às vezes preocupada com o que as pessoas vão estar pensando ao meu respeito. Paulo, aos olhos humanos, quando ele estava perseguindo a igreja, Paulo, aos olhos humanos, enquanto ele estava ali por cima, ele estava fora do propósito. Tinha uma alta performance, como nós lemos aqui em Filipenses. Paulo tinha uma alta performance, mas ele não estava cumprindo o seu propósito. Então nós tínhamos no passado um Paulo de acordo com a performance da sociedade, mas depois que ele tem um encontro com o Senhor Jesus, nós temos então um Paulo cumprindo um propósito. Agora eu te pergunto, você quer propósito ou você quer performance? É lógico que você poderia falar assim: pastor, eu quero cumprir um propósito. Não quero dizer também que você vai abrir mão do performance, mas toda e qualquer performance sem um propósito vai cair tudo por terra. Talvez performance no trabalho, uma alta performance no trabalho, talvez uma alta performance financeira, talvez, como eu fiz menção, um aparente pico. Talvez diante de Deus, tudo isso não cumpre um propósito, melhor dizendo. Quando não existe propósito, a performance não pode ser sustentada. Paulo tinha performance, mas não tinha um propósito, até encontrar com o Senhor Jesus. Quando ele tem um encontro com o Senhor Jesus, ele cumpre então o propósito na qual ele nasceu. Ele havia nascido com um propósito, mas esse propósito só fica definido quando ele encontra com o Senhor Jesus. Preste atenção aqui, eu profetizo sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus, um verdadeiro encontro com o Senhor Jesus, para que você possa de fato entender qual o propósito na qual você nasceu. E às vezes esse propósito, alguém vai chegar e falar para você e tentar tirar você de mente. Talvez alguém vai chegar para você e tentar desviar você do caminho, ou tentar desviar você do propósito. Talvez alguém vai chegar para você e falar assim: olha, para que tudo isso? Para que você está se preparando? Para que você está se consagrando? Para que você está vivendo tudo isso? Mas você vai entender no seu espírito: eu tenho um propósito. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, no capítulo 11, verso de número 23 e 28, 2 Coríntios 11, 23 e 28, preste atenção nesse texto também, diz: são ministros de Cristo. Olha a performance aqui de Paulo. São ministros de Cristo, falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalho, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoite menos um, 3 vezes fui fustigado com varas, 1 vez apedrejado como naufrágio, 3 vezes uma noite e um dia passei na voragem do mar. Olhando para esse texto, aos olhos humanos, olhando para este texto, Paulo estava vivendo uma vida bem-sucedida, sim ou não, aos olhos humanos? Não, de forma alguma. Principalmente quem conhecia Paulo no passado. Talvez aos olhos humanos alguém pode olhar diante de tudo isso que Paulo estava dizendo: olha, eu
pedrada, eu fui açoitado, fui fustigado com vara, sofri naufrágio, passei na voragem do mar. E Paulo, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre os patrícios, em perigo entre os gentios, entre perigo na cidade, perigos no deserto, perigo no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes em fome, sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Tudo isso Paulo havia passado, mas veja o verso de número 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Paulo passou por tudo isto. Era um momento de vale, mas Paulo sabia que tinha um propósito. 3 coisas que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo, passando no momento de vale. 3 coisas importantes. Primeiro, Paulo teve constância. Ele entendeu que aquele vale que ele estava vivendo era algo passageiro, não era eterno. Ele entendeu que aquele momento que ele estava vivendo, ele não era aquele vale. E ele entendeu também que aquele pico que ele havia passado diante da sociedade, ele também não era aquele pico. Ou seja, agora estava sendo formado nele uma identidade. Estava sendo formado em Paulo o caráter de Cristo. E Paulo, diante de tudo isso, ele tem constância. Ele entendeu, eu vou passar por tudo isto, mas eu não vou cumprir o propósito. Sabe por que muitas pessoas às vezes são reprovadas? Porque ele acha que ele é aquele vale. Algumas pessoas são reprovadas porque ele não reconhece que o vale é aquele momento de aprendizado. Quanto mais rápido eu entender que Deus está permitindo eu passar por este vale, mas eu não sou este vale, eu sou tudo aquilo que Deus projetou para mim. Bata no peito e fale, eu não sou este vale. Diga, eu sou tudo aquilo que Deus projetou para mim. Mas eu preciso ser constante. Porque às vezes no momento de vale, aí já imaginou Paulo, lá vem Paulo, as varadas. Quem aqui já apanhou com varas? Quem tem aí algum tempinho a mais, né? Talvez esses mais novinhos aí não tenham apanhado com vara, né? Mas já, quando criança é doído, sim ou não apanhar com vara? Agora imaginar depois de adulto. Paulo já era adulto, gente. E Paulo apanhar de vara. Entender que ele tinha passado aquele pico. E agora Paulo estava apanhando com vara. Mas durante aquela varada, aí Paulo estava pensando, talvez ele se posicionava e varada. Eu não sou isto que eu estou vivendo. Eu estou passando por isto. Aí ele passava. Daqui a pouco vinha pedrada. Alguém já levou pedrada, gente? Pedrada dói. Pedrada na cabeça, pedrada nas costas, né? Estou falando de pedrada física, não estou falando de ilustração. Não. Fisicamente mesmo, né? Levar pedrada. Aí Paulo levando aquelas pedradas, ele fala, eu não sou essas pedradas, ou não sou este vale que eu estou vivendo. Paulo estava então constante. Daqui a pouco Paulo passa fome. Está passando fome, eu também não sou este vale que eu estou vivenciando. Daqui a pouco Paulo passa por naufrágio, nudez e tudo mais. Eu não sou este vale, porque Paulo sabia que ele estava cumprindo um propósito. Constância em todas as áreas. Esse texto de Filipenses, no capítulo 4, de 11 a 13, esse texto vai falar de um momento de quando Paulo, eu quero ler na NVI, porque tem uma parte aqui que fica mais claro, eu quero ler na NVI, Filipenses 4, 11 e 13 diz, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo estava dizendo, olha,
E tudo isso que eu estou falando, porque era um momento que Paulo estava falando sobre generosidade, Paulo estava dizendo, olha, eu não estou preocupado com nada hoje, porque eu aprendi tanto estar no pico, como também está no vale. Paulo estava dizendo, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Paulo estava dizendo, sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Digo, uau! Paulo estava dizendo, eu aprendi o segredo de viver em constante diante de Deus, de viver bem diante de Deus, seja no vale, ou seja, no pico. É um momento de vale, glória a Deus, Senhor, eu te amo, aleluia. É um momento de fome, é um momento de enfermidade, glória a Deus, aleluia, Senhor, muito obrigado. E aí o Senhor faz com que você saia deste vale e vai para o momento de pico, mas também no momento de pico você fala, Senhor, eu não sou este pico, eu sou tudo aquilo que o Senhor projetou por mim, para mim. Na realidade, Senhor, eu estou cumprindo um propósito, e se eu estou neste lugar é porque o Senhor permitiu que eu chegasse. Então, neste lugar, Paulo estava dizendo, eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Aí sim ele diz, tudo posso naquele que me fortalece. Diga comigo, tudo posso naquele que me fortalece. Agora, o tudo é só no momento de pico, sim ou não? É também no momento de vale. E quanto mais no momento de vale você chegar diante do Senhor e falar, tudo posso naquele que me fortalece, mais rápido você vai sair daquele vale e Deus vai te colocar no pico. Sabe por que algumas pessoas nunca saem do vale? Porque ele não chega diante de Deus e fala, Senhor, tudo posso naquele que me fortalece. Ou sabe por que algumas pessoas estão lá no pico, de repente ele desce, como numa gangorra. Por quê? Porque ele não reconhece que foi o Senhor quem colocou. Então a minha constância não é baseada naquilo que eu tenho ou deixo de ter, não é baseado no lugar físico, mas a minha constância é baseada porque Deus me fortalece. Diga comigo, Deus me fortalece. Então não é o pico ou o vale que vai definir você. O dicionário define a constância como qualidade daquele que não muda o seu percurso, mas se mantém fiel. Quantas pessoas têm mudado o percurso durante a sua jornada? Têm ouvido vozes durante a jornada? Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Seja no momento de vale, cuidado com as vozes. Cuidado com as pessoas que estão próximas a você. Cuidado com as pessoas que você coloca à sua mesa. Cuidado com as pessoas que você está colocando lá na sua casa. Cuidado com as pessoas que você está tendo comunhão. De repente você começa ali a ouvir a vozes, e aí você começa a fugir do propósito de Deus, e você não é mais constante. De repente você ouve a voz de alguém e você vai por aqui, de repente a voz de outro, você já muda totalmente o sentido, fica de um lado para o outro, porque por conta das vozes. Mas Paulo, ele era constante, seja o que for, seja o que fosse, ele estava sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Quantas vezes nós somos tentados a mudar o percurso, pegar um atalho ou um caminho mais fácil. O sucesso diante de Deus leva um certo tempo. Paulo diz, eu aprendi. Paulo, no momento da sua vida, ele fala, eu aprendi passar por tudo isso. Na realidade, eu aprendi, levou tempo. Então, às vezes, o sucesso não é da noite para o dia. Eu vi uma ilustração interessante. O cachorro, ele já nasce cachorro. Você não precisa chegar e falar, você é cachorro. Oi, você é cachorro. Oi, cachorro, late, você é cachorro. O cachorro já nasce cachorro. O gato já nasce gato. O elefante já nasce elefante. Mas o homem, um verdadeiro homem ou uma verdadeira mulher,
ele vai se tornando, ou seja, ele vai formando, ou seja, o seu caráter então é formado. Por isso que algumas pessoas já são de idade, mas não são maduros. Por isso que algumas pessoas, às vezes, já têm idade, mas agem como criança. Por quê? Porque ela ainda não amadureceu. As suas atitudes são atitudes de criança. Porque às vezes, no momento ele está ouvindo algumas vozes, e depois ele começa a ouvir outras vozes. Então o homem, ele nasce ser, mas para se tornar humano, demora um tempo. Diga, uau! Ele não nasce de imediato um ser humano, ele nasce um ser, mas ter esse coração humano, ou ter esse caráter, no nosso caso, o caráter de Cristo, vai tornar, ou precisa de um tempo. Eu nasci de novo, mas me tornar um discípulo de Jesus leva tempo. Leva tempo. Talvez você nasceu de novo, mas para se tornar um discípulo de Cristo, leva um certo tempo. Jesus, ele vai construindo o caráter em nós, e este caráter às vezes vai gerando, ou precisa de um certo tempo. Precisa de um certo tempo. Por último, ou segundo, melhor dizendo, segunda característica de Paulo, para a gente já encerrar. A segunda característica, Paulo tinha disciplina. Diga comigo, disciplina. No momento de vale, é importante ter disciplina. Preste atenção nesse texto também de 1 Coríntios, no capítulo 9, 24 e 27. Falando sobre disciplina. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal forma que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como quem está desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Paulo estava falando, olha, Deus está permitindo no momento de vale, que eu seja disciplinado, ou que eu tenha disciplina. Que eu tenha disciplina. E por último, Paulo tinha perspectiva eterna. Ele sabia para onde ele estava indo. Ele sabia perfeitamente o propósito na qual ele havia sido formado. Paulo disse em Romanos 5,17, nós não vamos ler, reinaremos em vida através de Cristo. Paulo estava dizendo, olha, seja no vale, você vai reinar em Cristo. Seja no pico, você vai estar reinando em Cristo. Então, seja no vale, ou seja no pico, você vai estar reinando. Isto é uma vida abundante, é viver uma vida abundante. Esta era a perspectiva de Paulo. Paulo andava por fé, Paulo não andava por vista. Qual é a sua perspectiva no momento de vale? Quando você está no vale, qual é a sua perspectiva? Você vê como uma oportunidade? Nós aprendemos com Esther que enquanto ela estava no vale, ela viu como uma oportunidade. Então, se você estiver no vale, mas vê como uma oportunidade de você sair daquele vale e ir para o pico, mas ao mesmo tempo, quando estiver no pico, entender o propósito e que você for também generoso e poder ajudar outras pessoas a cumprir o propósito de Cristo, ou seja, você vai permanecer então naquele pico. Então tudo vai depender da minha perspectiva. Preste atenção aqui. Este copo, ele está cheio ou ele está vazio? Este copo, ele está cheio ou ele está vazio? O pessimista, ou aquele com a perspectiva negativa, ele vai dizer, está meio vazio. Porque ele vai focar o vazio. Ele vai olhar e vai falar assim, está meio vazio. Por conta da perspectiva dele. Então no vale ele vai ver o vazio.
Mas se perguntar para alguém, ou se perguntasse para Paulo, por exemplo, para Esther, para Abraão, qual é a situação deste copo? Ele diria, está cheio pela metade. Ah, você não entendeu, vou repetir para que você possa entender. Então este copo está cheio pela metade. Diga, eu estou cheio, completamente cheio, transbordando de Cristo Jesus. Pode naquele momento você estar sentindo assim, um vazio muito grande. Pode naquele momento você sentir solidão. Mas diante de Deus você vai chegar e falar, tudo posso naquele que me fortalece. Eu estou passando por este vale, mas eu tenho um propósito. E eu quero cumprir um propósito. Você vai chegar e vai falar, vai passar, eu estou passando por este vale, mas vai passar em nome de Jesus. Isso me lembra dos 12 espias. Os 12 espias, eles saíram, todos eles com um propósito, mas 10 tinham uma perspectiva negativa. Eles olharam e falaram, olha, a terra é de gigante, tem muito gigante, eles vão nos devorar. Josué e Caleb, numa perspectiva positiva, eles olharam e falaram, é um vale, e neste vale tem gigantes, mas nós vamos pegar esses gigantes, e eles vão cair por terra, em nome de Jesus, porque Deus está conosco, e podemos dizer, maior é o que está em nós, maior é o que está em mim, do que aquele que está no mundo, ou maior é o que está em mim, do que aquele que está com esses gigantes. Então no momento de vale você pode se posicionar e falar, vai passar em nome de Jesus. No momento de dificuldade, no momento de aflição, no momento de dor, no momento de perca, no momento de abandono, no momento de rejeição, ou talvez em um momento que você está ali aprofundado no pecado, você pode se posicionar e falar, vai passar em nome de Jesus, porque eu não sou este pecado, porque eu não sou este vale, porque eu não sou esta enfermidade, porque eu não sou este abandono, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. E eu sou o quê? Eu sou mais do que vencedor, e tudo posso naquele que me fortalece. Diga, eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Diga, vai passar em nome de Jesus. Diga comigo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Quantos creem que vai dar tudo certo? Diga comigo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Mais forte, diga comigo, vai dar tudo certo. Eu profetizo, você não é este vale que você está vivendo. Você está passando por este vale, mas você não é este vale. Eu vejo você sendo cheio do Espírito Santo de Deus, a ponto de transbordar na presença do Senhor. Você não está vazio. Talvez você está se sentindo vazio, mas é justamente neste momento, como o apóstolo Paulo disse, no momento que Paulo se achava mais fraco, era o momento que Paulo se posicionou e fala, eu sou forte, eu sou forte. Paulo se posiciona e fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu queria que você se colocasse de pé e declarasse comigo, vai dar tudo certo em nome de Jesus. Diante desta pandemia, vai dar tudo certo. Diante desta enfermidade, vai dar tudo certo em nome de Jesus.